opção de meia atacante, chegando no Goiás para a Série A do Campeonato Brasileiro, que seria no caso o Lucas Mugni, aquele mesmo argentino, 31 anos de idade, começou muito bem nas categorias de base do Colón, quando surgiu ali em meados de 2012, 2013, foi contratado pelo Flamengo, não deu tão certo aqui no Brasil, na sua primeira passagem, rodou bastante no futebol tanto da Espanha, do Chile, da Bolívia e retornou para o país ainda em 2020 jogando muito bem pelo Sport e nas duas últimas temporadas com a camisa do Bahia. Essa informação de um interesse do Goiás, fazendo essa proposta inclusive com o pagamento, né, dos seus salários, foi trazida lá pelo Darino Senna, eu acho que é o nome dele certinho, o Darino Senna. No seu Twitter ele garantiu o seguinte: o Verdão fez tentando, né, essa proposta de empréstimo do meia Lucas Mugni, de 31 anos, uma indicação do Guto Ferreira, onde ele recebe lá no Bahia atualmente algo próximo de R$160 mil. O Verdão ofereceu 50% do pagamento dos seus salários, ou seja, aproximadamente R$80 mil mensais, e o Bahia só negocia no caso com o Goiás se o Verdão fazer o pagamento integral do seu salário. Segundo informações do Imprensa Verde, ele garantiu que não é um empecilho para o Goiás nesse momento, até porque um salário de 160 mil com o aumento, né, da folha salarial do Verdão para essa temporada não chega a ser nenhum absurdo. A questão é que a sua família, principalmente por conta da sua esposa, que está grávida, então a tendência é que eles tenham, né, o bebê nos próximos meses, e a intenção por parte da família e obviamente do próprio jogador é permanecer no Bahia, em Salvador, né, nesse atual momento. Na atual temporada foram 16 partidas até aqui, com um gol marcado e uma assistência. Porém, nas últimas partidas, né, vem sendo bem mais reserva do que titular. De todos os seus jogos, dos 16, apenas 7 deles, né, foram como titular, e a última atuação aconteceu na vitória contra a Jacuipense, né, na final do Campeonato Baiano. Ele participou, por exemplo, de apenas 8 minutos no jogo da ida e apenas também 11 minutos no jogo da volta. Na Copa do Nordeste também contra o CRB não jogou nenhum. O último jogo dele como titular foi contra o Fluminense do Piauí na Copa do Nordeste, também no dia 14 de março. O seu contrato no Bahia vai até o final desta atual temporada, né, até dezembro de 2023, com uma opção de renovação, caso as duas partes queiram, né, para consequentemente seguir no ano que vem. No ano passado, após o término da Série B, o Bahia subiu, enfim, essa promessa de grandes investimentos de fato chegou, porém houve a renovação de contrato do jogador, que nesse momento, né, vem sendo bem mais reserva do que titular. A torcida do Bahia gosta bastante do atleta, né? Eu observei ali alguns comentários também, não vi ninguém falando que ele poderia ir ou algo nesse sentido, até porque a janela de transferências no Brasil, né, já está próximo do fim, e quando os clubes negociam seus jogadores nesse momento, precisa de uma rápida recuperação para repor, né, o jogador dentro do plantel, visando principalmente o Campeonato Brasileiro. Então essa é a atual situação do Lucas Mugni, jogador de 31 anos de idade. De fato, houve esse interesse por parte da direção do Verdão. O próprio técnico Guto Ferreira, né, que trabalhou com o Lucas Mugni na temporada passada no Bahia, tanto no Campeonato Estadual quanto principalmente, né, na Série B do Brasileirão, somando bons números. A questão, essa parte familiar, né, com o nascimento também de mais um filho dentro da família, já estando dentro da cidade, que já está adaptado também no Bahia, indo, né, para sua terceira temporada consecutiva, veio esse negócio como um pouco complicado. Porém, o Verdão ainda tem tempo para essa procura de um outro camisa 10, até porque a CBF estendeu o período de inscrição aqui dos clubes, né, do futebol brasileiro para as equipes que estão disputando as finais dos campeonatos estaduais até o dia 20 de abril. Ficou aí marcado, né, essa data final para a inscrição dos jogadores, mesmo com o início do Campeonato Brasileiro hoje, né? Então, a partir de hoje dias até a quinta-feira da outra semana ainda, né? Sem ser na próxima, na seguinte ainda, no dia 20 de abril, quando se encerra a janela, né, de transferências aqui no Brasil. Tomara que tenhamos alguma atualização a respeito desse jogador, porque ele é muito bom atleta, né? Poderia ajudar demais o Goiás, principalmente com a chegada do Guilherme Marques, que não tem esse ritmo de jogo, trazendo um que já está acostumado aqui com o futebol brasileiro, está bem fisicamente, porém não ganhando suas oportunidades lá no Bahia. Acho que seria assim uma baita alternativa aqui para o Verdão. E para falar também sobre um outro meio atacante, esse que teve o interesse do Goiás, estava basicamente acertado no começo da temporada passada, foi o Danielzinho, né, ou Daniel Simões, 27 anos de idade também, meia mais central, joga ali um pouco mais ofensivo, canhoto, boas finalizações de longa distância também. Essa informação que me passou foi o Eduardo Pinheiro. No final, né, no começo da temporada passada, de 2022, o Goiás tinha um acerto para a chegada do Danielzinho na Serrinha. A questão é que o Bahia
de última hora quis que o Goiás topasse 100%, né, pagasse ali 100% dos seus vencimentos, girando na casa de R$200 mil mensais. Se fosse hoje, talvez esse negócio poderia acontecer. A questão é que no ano passado o Goiás já tinha uma dificuldade tremenda para pagar, por exemplo, até mesmo R$100 mil, 90 mil para um jogador chegando, né, por exemplo, no começo da temporada, já era uma quantia muito grande. Acabou sendo descartado naquele momento. Depois disso, eu não consegui confirmar se houve outro tipo de sondagem, até mesmo porque ele fez uma excelente Série B, né, no ano passado, somou ali durante a temporada 52 jogos, com 5 gols marcados e 7 assistências, consequentemente seguiu no Bahia para essa atual temporada, com a transformação também em um clube empresa, é óbvio, fica muito mais atrativo para o jogador. Nessa atual temporada, soma até aqui incríveis 16 jogos, né? Já estamos no comecinho do ano, o cara já tem 16 jogos, foi titular, por exemplo, no jogo da volta, né, contra a Jacuipense no campeonato local. Acredito que tenha uma sequência maior como titular e nesse momento não seja um dos jogadores no radar do Verdão. Porém, o Lucas Mugni, né, esse sim tem essa proposta do Verdão com uma boa vantagem salarial. Quero saber a sua opinião aqui embaixo nos comentários, o que você pensa a respeito desses assuntos. Hoje quero falar sobre a renovação de contrato do lateral direito Apodi, o polivalente Apodi, 36 anos de idade, que seguirá no Goiás até o final do Campeonato Brasileiro. Essa informação lá do André Rodrigues, que garantiu essa sua prorrogação de vínculo aqui no maior do Centro-Oeste, já que o seu atual contrato no Goiás se encerra no final do mês de abril, né? Então, prorrogando esse seu contrato antes da estreia do Campeonato Brasileiro. Até acho que demorou demais para ter esse acerto, porém, pelo menos verbalmente, acredito que já estava definido essa sua situação. O próprio Edminho já tinha falado, né, sobre essa sua vontade, essa polivalência, ressurgindo do nada, né, na disputa do Campeonato Goiano. Apareceu muito bem na estreia contra a Aparecidense, marcou ali um gol, também fez boas partidas contra o Morrinhos, contra o Goiânia e veio se consolidando, não só como aquele lateral na parte ofensiva. Quando foi exigido nos jogos mais difíceis, contra o Cuiabá, por exemplo, lá na Arena Pantanal, foi muito bem, tirando várias bolas dentro da grande área. Contra o Atlético também não foi um lado que o Atlético, por exemplo, explorou as suas costas. Enfim, acho que demonstrou personalidade, bem fisicamente e fazendo por merecer sim essa prorrogação de contrato. A grande questão do Apodi é em relação ao seu salário. Essa informação lá do Thiago Menezes, lá da Rádio Band News, quando ele chegou em 2021. Não sei se houve alteração, se houve aumento ou abaixou esse seu salário, porém naquele momento ganhava na casa de R$120 mil mensais. Ainda assim, pelo que vem jogando agora o Apodi, acho totalmente compreensível esse salário. Porém, se tiver, por exemplo, alguma lesão, possivelmente o Goiás fez um contrato de produtividade com o Apodi até o final do Campeonato Brasileiro, obviamente tendo um valor mínimo, né, de pelo menos, no mínimo mesmo, uns R$50 mil, e aí sim, essas variáveis em relação à sua produtividade, e de fato vem atuando e jogando com frequência e bem com o técnico, né, o Guto Ferreira, e agora essa mudança também no comando, continuando para a primeira divisão. É uma posição muito escassa, não só no elenco do Goiás, mas também em todo o futebol brasileiro e, por que não, mundial, né? É muito raro você encontrar um time que tem dois bons laterais direitos. O Goiás dificilmente está tendo um, né, nos últimos anos, porém, nessa reta final de campeonato goiano, tanto o Apodi vem se mostrando um nome confiável, quanto também o Maguinho, por incrível que pareça, né, aquele gol dele contra o Cuiabá, fez muito bem, participou bem do jogo contra o Santa Fé na Colômbia, foi discreto, no jogo contra o Atlético também participou dos minutos finais sem cometer nenhum tipo de erro, então acho que é um nome que pode ser recuperado nesse começo de Campeonato Brasileiro. O Bruno Santos, aquele lateral direito também que veio lá do Chipre, ele segue no Goiás, porém ele teve se eu não estiver enganado, ele quebrou o nariz, né, em um treinamento do Goiás, porém já está de volta, está bem fisicamente, a tendência é que fique também no banco de reservas no Campeonato Brasileiro. 3 opções, vamos ver, né, qual vai vingar nesse começo de ano, porém, começo de Campeonato Brasileiro, porém acho que faz sim sentido essa prorrogação de contrato do Apodi. 36 anos de idade, ele completa 37 ao final do ano. Enfim, acho que é um jogador que vem se mostrando muito valente, com vontade de vestir a camisa do Goiás, e aí sim, esse tipo de medalhão vale a pena investir. Acho que é muito raro, né, a gente encontrar assim também aqui no Brasil, porém o Apodi honrando, né, a camisa do Goiás. Pode deixar sua avaliação aqui embaixo nos comentários, se você faria ou não essa prorrogação até o término do Campeonato Brasileiro. Essa informação lá do André Rodrigues. Bom, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar seu like aqui embaixo, também se inscrever em nosso canal e ativar as notificações para sempre conferir os vídeos novos aqui no YouTube do Goiás.